Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Truck Talks, essa iniciativa maravilhosa aí da TruckPag, que tem tudo a ver com a Transposul, né? Que é levar conteúdo, informação, conexão, né? E muitas reflexões para todos vocês. Aqui quem fala é Marcos Manzano, eu sou diretor comercial da TruckPag e tenho essa honra de estar ao lado dessas duas feras aqui para mediar esse tema tão importante que é a gestão inteligente, né? E as novidades tributárias e fiscais que vem aí pela frente com essa nova reforma tributária e de certa forma já vem tirando da zona de conforto aí muitas transportadoras Brasil afora, né? Falando um pouquinho sobre essa dupla super especial, grandes amigos da TruckPag, amigos pessoais meu, e falar um pouquinho do Tony Bernardini, que aceitou esse convite, né? E hoje ele é CEO da Edini Transportes, ele é o fundador, né, da escola de negócios aí para transportadoras, a Trajeto, que a TruckPag tem a honra de participar. E é óbvio, como todo mundo conhece, ele é um grande influenciador, um dos maiores influenciadores do nosso setor. É uma honra, Tony. Obrigado aí por ter você com a gente aqui, Obrigado, viu? Manza. Tamo junto. E ao lado dele, Rafael Brito, estava contando a história do Uber com karaokê para nós aqui, que é um grande amigo também, conterrâneo lá de Cascavel, né? E ele é hoje o sócio-diretor da Rumo Brasil e um dos grandes especialistas aí no nosso país na reforma tributária, em gestão estratégica e tudo que diz respeito ao que está acontecendo. A gente já trocou uma ideia aqui um pouquinho antes de começar o Truck Talk sobre o assunto e ele vai trazer bastante coisa. Eu sou só o mediador, então vou deixar as perguntas, as respostas para eles. Vou iniciar fazendo algumas perguntas, até para todo mundo saber, vai ter um espaço, gente, no final para perguntas. Então a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui bem informal, de uns 40, 45 minutos. Os últimos 10 minutos desses 45 minutos eu abro para vocês fazerem pergunta. Então aproveite os insights deles para preparar as perguntas, porque vai ter uma surpresinha aí para quem fizer pergunta no final. Tá bom? Bom, galera, vamos lá. Começando aqui pelo Tony Bernardini, né? Que ele tem, todo mundo conhece o Tony aí do Instagram. Ele tem um jargão muito famoso. Semana passada ele esteve palestrando em Cascavel e fizeram uma pergunta para ele, né? Gestão, caminhão ou confusão? Mas eu vou modificar um pouquinho, eu vou complicar um pouco a pergunta e vou adaptar ela aqui para o nosso momento, né? E perguntar para ele qual seria a principal mudança, a mudança mais urgente que ele vê nos dias atuais que o transportador tem que fazer para não entrar na confusão, né? Então, que mudança, Tony, você sugeriria para os transportadores na gestão para não virar a operação dele uma confusão? Boa tarde a todos. Desculpem, eu estou com a voz um pouco fraca de tanto conversar aí, faz 3 dias, né? Estávamos com um evento de palestra na segunda, ontem, hoje de novo. Tem que me preparar melhor para isso, Rafa. Tem que fazer exercícios vocais e melhorar essa parte aí. Tô usando as balinhas aqui, mas não é droga, é uma balinha normal, tá? É um negócio para garganta. Gente, mas é muito interessante porque segunda-feira nós fizemos um evento falando de gestão, né? E é um método que eu uso na Trajeto, que é o seguinte. Quando a gente fala em gestão, alguém sempre espera ouvir qual é o aplicativo milagroso, qual é a dica de ouro. Só que a primeira mudança que tem que acontecer é na cabeça do dono da transportadora, do líder do negócio. Enquanto isso não acontece, não adianta botar aplicativo nenhum. Eu vou usar um exemplo aqui para vocês que aconteceu ontem, né? Nós temos um mentorado que estava no nosso evento do Nordeste, veio gente do Brasil inteiro, inclusive para cá, para o nosso evento. E ele tem 15 caminhões e ele não tem gestão nenhuma, né? Ele não tem gestão nenhuma, não tem RP, não tem TruckPag, não tem nada. Eu perguntei como é que é teu dia. Não, eu faço assim, assim. Falei para ele, cara, eu vou descrever como é que é teu dia, quer ver? Às 4 da manhã tu acorda para fazer um pix para um posto. Não acorda? Acorda. Tá. Às 7 tu acorda de novo, porque tu não conseguiu dormir depois das 4. É, isso mesmo, isso mesmo. Às 7 da manhã, tu tem que fazer outro pix pro posto para outro caminhão. Ah, tem que fazer, é verdade.
Depois, tu levando da cama, tem um motorista teu falando um pneu na estrada, que não conseguiu pagar, tu tem que fazer mais um Pix. Às 9 da manhã, o motorista teu tá ligando que o caminhão quebrou. Mas diz, cara, eu vou arrumar esse caminhão agora, vou mandar o dinheiro aí, vamos resolver, vou ligar para a oficina. E ele esqueceu do cara do Pix das 7 da manhã. Nesse meio tempo, ele tá levando pneu para borracharia lá para resolver um outro caminhão dele. E ele esqueceu do cara da manutenção na estrada. Às 10 da manhã vai ligar um outro cara para ele, um outro motorista, dizendo, olha, eu tô aqui, entreguei a nota já, não descarregou. Ele diz, agora já vou ligar para a logística aí para resolver esse problema. Ele esquece de ligar. Ele não vai ligar. Às 15 da tarde o cara vai ligar de novo, vai perguntar para ele, e aí, tu resolveu o problema? Já? Não, não resolvi. Ou seja, ele passa o dia dele, ele dava risada, ele passa o dia dele resolvendo pepino. Só que ele não resolve esse negócio, que ele foi lá, foi tentar fazer o Pix, ele não veio mandar no WhatsApp aquilo por escrito, não estava separado, tinha que copiar e colar em outro lugar, e aí já não deu, e o negócio do banco não pagou. Então a primeira coisa que a gestão tem que fazer na empresa é o cara mudar a mentalidade dele e entender que ele vai ter que comprar algumas brigas, fazer algumas mudanças na empresa, para que ele consiga, de fato, ter tempo de olhar para o negócio dele, porque nesse momento ele está só reagindo, está reagindo o dia inteiro. O dia inteiro ele está reagindo a situações que ele não tem controle. E a primeira coisa que eu sempre falo é, tu organiza muita coisa na tua empresa quando tu é pequeno, tu é sozinho a partir de sistemas, né? E a Truquipag não me pagou nada para falar isso aqui, tá, pessoal? Depois tu pode fazer um Pix se tu quiser, Manza. Mas é a primeira coisa que eu falo, cara, arruma a tua gestão de abastecimento para teus caminhões não parar na hora de abastecer. É a primeira coisa. Bota um Truquipag, faz o negócio rodar para tu, pelo menos tu pagar um boleto no mês, não fazer 15 Pix por dia, né? Segunda coisa, tu tem que ter um sistema, um RP. No próprio RP, o Décio está aqui, vou fazer um jabá para ti, Décio, de graça aqui depois. O Décio pode fazer um Pix. O Décio é um parceiro nosso de tanto tempo, né, com a Tua, mais de 10 anos. E a gente organizou muita coisa na empresa a partir do que tem ali no sistema. Abria lá, ficava mexendo na Tua, via, tem esse relatório aqui, como é que faz para ele funcionar? Como é que faz para ter? E aí tu vai organizando a empresa em torno da tecnologia. Né? Só que a primeira coisa, o cara tem que mudar a cabeça dele. E aí quando você fala, ó, vamos fazer isso que ele tá com tanto problema, que é que nem você chegar no Everest e olhar, tem que subir esse negócio aqui, por que lado eu vou, né? Então é um desafio muito grande. A primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade do dono, que é o que muda qualquer empresa. Eu já entrevistei aí quantos empresários grandes do transporte, né? E no fim do dia, quando tu vê grandes transportadores, grandes empresários, no fim foi tudo uma questão do que ele decidiu dentro da cabeça dele, ele decidiu mudar, e essa mudança tem que ser o tempo inteiro, porque as coisas mudam o tempo inteiro. Então, o primeiro ponto é esse, mas na minha opinião. Agora eu vou deixar para ti, Rafa, que eu já fiquei 10 minutos falando aqui. E eu digo sempre, Tony, que empresa que não tem jeito é só quando o dono não tem jeito. Então, se o dono não tem jeito, a empresa não vai melhorar. E você imagina, é uma situação que a gente encontra bastante aí no mercado, Tony, é quando o dono ele só valoriza aquilo que está da porta para fora da empresa. Né? Então, se você pegar a galera da frota, eles estão sempre de olho no motorista, no cliente, naquilo que está acontecendo, obviamente porque o caminhão, ele, a todos os momentos ali... Não tá bom o microfone? Acho que agora ficou bom. Pega mais em cima, por favor. Aqui, resolvido. Bem no meio, tá resolvido. E cada caminhão que tem na estrada, eu digo sempre que ele é um caixa da empresa que está rodando o Brasil afora. Né? Então, quando a gente tem um cartão de crédito, né, a gente vai controlando todos os gastos ali. Cada caminhão é um cartão de crédito nosso que está na rua rodando aí, na mão de alguém, fazendo despesas para o nosso negócio. Então, é muito comum a gente encontrar, Tony e Manza, empresas que começaram a ficar médias grandes, mas a mentalidade de back-office dela é zero, né? Ela acha que tem que comprar o melhor caminhão, ela acha que de repente tem que abrir mais filial, tem que ter mais embarcador. Entretanto, ela não quer contratar um gerente financeiro,
ela não quer ter alguém no administrativo para resolver, ela não quer fazer os lançamentos no sistema, daí depois começa a brigar lá com o contador, porque o contador fala, pô, vou ter que aumentar teu honorário, eu tenho que relançar todos os teus documentos aqui. Pô, mas lança as coisas lá dentro do Atua, o Atua integra depois lá com o sistema da contabilidade. Não, mas o meu trabalho não é esse é o seu trabalho, né? E daí a gente começa nesse ciclo vicioso ali que o cara não quer se organizar. E se não se organiza, como que a empresa vai crescer? E a gente vê muita coisa feia Brasil afora aí, Manza. Boa, boa. Então, resumindo, né, acho que do que os dois falaram, peguei 3 pontos muito importantes. Mentalidade de dono. Ambos falaram que é o mais importante, que é onde tudo começa, né, que é na liderança. Ontem a gente teve um Truck Talk aqui que falou muito sobre liderança do transporte. E aí estavam grandes líderes de transportadora falando muito sobre isso, sobre essa mentalidade. A questão da organização, né? E tecnologia. Eu acho que esse é o tripé aí para sair da confusão, né? Como a gente brincou agora. Bom, gente, vamos falar um pouquinho da reforma. Vamos abrir um pouquinho para o Rafa Brito falar um pouquinho de tudo que ele tem visto, né? Como vocês sabem, o Rafa, a gente se encontra no aeroporto, no sindicato, nas associações, nas transportadoras, né? E ele está muito próximo do transportador, né? E é legal que ele tem uma relação de amizade, não só com transportadores, mas com embarcadores, né? Grandes operadores logísticos, Brasil afora. E eu queria te perguntar, Rafa, como é que você, em grandes linhas, está vendo a organização dessa galera dos transportadores? Você está lá no Centro-Oeste uma semana, você está no Sudeste, você está no Sul, então você conhece todo mundo na média. Como é que está a galera com relação ao preparo deles para a nova reforma tributária? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui então, Manza? Bora. Quantos de vocês aqui já fez um estudo de impacto da reforma tributária e sabe exatamente qual é o novo imposto que vai pagar a partir de 2027? Levanta a mão, por favor. Esse é o cenário do Brasil. Ganha um boné da Truck. Mas tem que me mostrar o cálculo, tá? Difícil. Não adianta só levantar a mão aí e depois não me mostrar o cálculo. Então, esse é o cenário do Brasil, sabe, Manza? Eu senti que nos últimos 90 dias as grandes empresas começaram, né, a se preocupar um pouco mais, buscaram entender sobre a reforma tributária, só que a reforma ela vai impactar diretamente o pequeno transportador. Esse vai ser justamente a empresa mais impactada, seja porque irá sofrer uma pressão maior dos grandes transportadores para se regularizarem, né? Imagine vocês, vou dar um pequeno exemplo aqui de algo que vai mudar, e eu tenho dito muito em todos os lugares que eu vou falando sobre a reforma, que a reforma ela não é só uma questão de vai aumentar ou reduzir o custo tributário e eu vou ter mais uma obrigação acessória. Entendam que a reforma ela vai mudar o modus operandi do segmento. Muitas das coisas que nós estamos acostumados a fazer hoje, nós não faremos mais da mesma forma a partir da reforma tributária. Vou te dar um exemplo muito simples que vai impactar a vida de todo mundo. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, todo mundo que trabalha com terceiros vai precisar que no momento do embarque, aquele terceiro, pessoa jurídica, emita o contra-CTE no momento do embarque. Vocês sabem quantos por cento dos terceiros pessoas jurídicas hoje emitem o contra-CTE? Nós fizemos esse estudo recentemente, provavelmente vocês errariam, porque o número é muito ruim. Apenas 20% da nossa base de clientes, nós temos hoje em torno, só dos grandes clientes, eu tenho mais de 10 clientes que fazem mais de 1.000 embarques por dia. Eu pesquisei na base desses clientes, são grandes transportadoras hoje, e essas transportadoras recebem apenas 20% de contraconhecimentos de tudo aquilo que eles fazem de embarque com pessoas jurídicas. É muito pouco, né? É muito pouco. E você imagina o que vai acontecer a partir disso. Então, o meu cliente, o grande transportador, ele vai chegar e vai falar o seguinte, olha, a partir do 1º de janeiro, eu só te embarco se você emitir o contra-CTE para mim. Então, o que nós vamos ter lá? Se você não estiver preparado para fazer essa emissão do contra-CTE, se você não estiver no melhor regime tributário, se o teu contador não souber exatamente aquilo que vai fazer, você vai ficar pelo caminho. Então, Manza, a reforma tributária tem me preocupado muito,
porque o transportador, e não só o transportador, mas o empresário em si brasileiro, ele tem costume de sempre achar que as coisas vão prorrogar, né? Ah, de repente alguém vai lá, solta uma lei, posterga. Não vai prorrogar, gente. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, todos estaremos na reforma tributária. Ressaltando que as obrigações começam já agora. A partir de janeiro de 2026, todo mundo precisa já destacar em seus conhecimentos de transporte a CBS e a IBS, já em 2026. Então a mudança está acontecendo e está todo mundo fazendo vista grossa ou achando, lá na frente eu resolvo isso. Muito bom, Rafa. Só um complemento para os transportadores que estão aqui nos ouvindo. Qual seria um primeiro passo? Se fosse dar uma dica de ouro para um primeiro passo para quem vai começar a olhar isso agora. O primeiro passo é aceitar que a área tributária ela é pilar de transportadora. Eu, pelo menos, e se alguém aqui não entende da área tributária e tem uma transportadora de muito sucesso e não está assessorado por alguém que entenda, né? Eu gostaria que me dissesse, olha, eu consegui vencer no transporte sem entender da área tributária. Então, tributário em transportadora é pilar, porque nós estamos falando de margens pequenas. Então, eu preciso estar bem alinhado com a performance fiscal na minha transportadora, porque senão eu não consigo traduzir isso em resultados. Então, o primeiro é aceitar que entender de tributário é coisa do empresário, tá? Você pode ter o melhor contador, o melhor consultor do mundo. Você precisa entender, porque é você que vai fazer a conta e é você que vai ter os insights do que fazer aquilo. O Tony talvez até possa contribuir um pouco. Recentemente fizemos um trabalho, né, junto à empresa dele e justamente mostrando para ele como existem maneiras de você avaliar a transportadora que às vezes vão passando desapercebidas ao longo do tempo. Então o empresário tem que entender que isso é papel do empresário entender. Aproveitando o Tony, daí você já pega o gancho e já responde a minha, né? Na tua opinião, qual a maior oportunidade para o transportador, em termos de competitividade, que soubesse organizar nesse momento para a reforma tributária? Na verdade, mas a oportunidade não tem nem tanto a ver só com a reforma tributária, porque para quem se organizou já no lucro real do transporte já está na frente, né, dos outros. Então, às vezes, as pessoas costumam olhar para uma empresa com 400, 500 caminhões e aí pensar, eles fazem alguma coisa errada, é lavagem de dinheiro, mexe com droga, o que eles fazem de errado? Sempre tem uma coisa errada. Quando, na verdade, são empresas que são extremamente eficientes e principalmente na parte tributária, né? Então, o que vai acontecer agora é o pequeno transportador, ele vai ter que se adaptar a uma realidade que o grande já está adaptado há algum tempo, né? Deixa eu fazer só uma pequena pesquisa aqui, dos que estão ouvindo aqui, quem é dono de transportador ou gestor que toma decisão. 1, 2, 3, 4, tem uns 10 aqui, né? Quem trabalha na área de transporte, tem mais. E quem trabalha em áreas em torno do caminhão é o restante aqui, né? O pessoal da RUM, pessoal da... Tem de tudo um pouco, hein? Todo mundo aqui tira dinheiro do caminhão. Tira no bom sentido, né? O caminhão sustenta todo mundo. A gente tem um cenário positivo com a reforma, que eu vejo que as empresas vão ter que se tornar mais frotistas, né? Vai prejudicar um pouco a empresa que só terceiriza. O caminhoneiro autônomo, ele vai sair prejudicado, porque o cara que está no CPF lá nem se sabe como é que vai ser isso, né, Rafa? E eu acho que esse é um dos pontos que acaba trazendo esse delay, essa procrastinação, porque no Brasil sempre é daquele jeito, né? Até 30 de dezembro é isso, aí dia 29, opa, não é mais isso, agora é outra coisa. E aí a gente fica, tipo, vamos ver o que vai acontecer, porque, sei lá, daqui a pouco alguém inventa alguma coisa. Mas essa performance tributária que você fala é muito importante, porque quem aqui gosta de pagar imposto? Gosta. E quem não gosta? Levanta a mão. Ninguém gosta de pagar imposto. Se o nosso país fosse um país que devolvesse em serviço, em saúde, em estrada, etc., até tudo bem, mas a gente sabe que o dinheiro você vai em salário de funcionalismo público, aquela coisa toda. Então ninguém gosta de pagar imposto.
E uma coisa que eu nunca gostei também lá na empresa era olhar aquela guia lá, o caixa apertado, tu cuspindo sangue para pagar as contas e tem que pagar aqui 300 mil de ICMS. Porra, como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para pagar menos? E tem jeito, né? Então, essa performance tributária ela é a diferença do lucro do negócio. E a gente vê muitas empresas, nós temos hoje mais ou menos 400 alunos entre curso online e mentoria, que o cara fatura 500 mil reais e eu pago 90 mil de Simples Nacional. Aí tu olha o cara, mas como é que tu faz, meu filho, para sobrar 90 para pagar os Simples, os 500? Então E com a empresa no nome da família inteira. Todo mundo, a confusão, né? Correndo o risco de tomar uma multa ali e nunca mais se equilibrar na vida. Então, o futuro pertence a quem, agora fazer um jabá, o futuro pertence a quem está no novo transporte, né, gurizada? É quem está olhando para a gestão, quem decidiu dentro de si que vai ser um empresário melhor, que vai ser empresário de verdade, quem está dentro das empresas, né, que vai ser um profissional de alto nível, porque o desafio vai ser muito grande. Tem uma reforma que vai mudar muito as regras do jogo e a gente precisa ter essa performance para conseguir ter lucro, porque senão alguém vai ganhar nessa história, alguém vai crescer, alguém vai perder. Tem que decidir se vai ser tu ou não, que é a decisão de cada um. Né? Vamos falar de coisa boa, que transportador. Opa, aí sim. Que transportador gosta. Vamos falar da Volvo, né? Opa. Porque o Tony está aqui, então vamos falar de Volvo. Só para ter uma ideia do tamanho do impacto e de como todo mundo deveria estar olhando para isso neste momento, a partir da reforma tributária, toda vez que nós comprarmos um caminhão, né, seja o cavalo ou o semi-reboque em si, nós vamos tomar todos os créditos tributários no ato da compra. Tá? Então vamos imaginar um cenário. Compramos um caminhão em dezembro de 2026. Eu vou tomar os créditos tributários dele dentro do modelo atual. Né? Se eu estou no lucro real, eu vou fazer a depreciação fiscal e vou tomar esses créditos em 48 parcelas. Ou seja, eu demoro 4 anos para conseguir fazer com que o efeito fiscal daquele caminhão dentro do meu negócio aconteça. Agora, se eu comprar esse mesmo caminhão no dia 1º de janeiro de 2027, eu vou no ato tomar crédito sobre todo aquele caminhão. Então, será que isso... bom, hein? É bonito. Gostou dessa, né? Será que esse exemplo que eu dei, quem tem que saber isso? É o contador ou é o empresário? Empresário, né? Com certeza, empresário. Tem um autor que eu gosto muito, chama Antonio Meneghetti, é um italiano lá do B, assim, que eu vou nos cursos dele. E ele sempre fala que o empresário, empreendedor, ele tem que saber mais, não mais, né? Mas ele tem que saber o que o advogado dele, o que o contador faz, ele tem que saber. Geralmente as empresas terceirizam isso de uma maneira que não é saudável, né? Terceiriza e diz, eu passei aqui para contabilidade para a empresa X, eles dizem o que é melhor, e o que mais acontece é que lá do outro lado tem um outro empresário que está vendo o que é melhor para ele, né? Também. E esse é o jogo, né? Não adianta ser infantil e achar que o cara vai fazer diferente para mim, que ele é meu amigo, que ele não, tem que estar sempre vigilante e cuidando. Então, tem inúmeras entidades, tem a Rumo produzindo conteúdo, tem o Tony lá no Instagram, tem muita informação hoje sobre reforma, sobre como se proteger das diversas leis e regras, a NTT, reforma tributária, para que o empresário se informe, porque, cara, se tu não fizer, não vai ser o cara que está do outro lado lá, que vai fazer exatamente tudo como tem que ser para a tua empresa. Né? E agora, Tony, preocupados com tudo isso, e como você muito bem falou, né, todos nós aqui vivemos do transporte. Né? Então, a Rumo, ela sempre foi uma empresa que olhou para o transportador como alguém que realmente nós precisamos entender quais são as soluções que eu preciso entregar para esse transportador para que ele seja mais rentável, para que ele seja mais perene e que a coisa aconteça. E nós, preocupados com isso, estamos lançando um movimento chamado TRC na Reforma. Né? Esse movimento é justamente para levar informação, tal como esses insights que eu dei aqui para vocês, de uma maneira muito direta daquilo que o empresário ou que o líder do transporte precisa realmente saber. Tá? O TRC na Reforma ele já está no ar, né? É uma plataforma, eu acho que até tem depois aí alguns folders por aí, onde aqui nós vamos divulgar no Instagram, divulgar no site
todas as informações compiladas, o que vai impactar no dia a dia do transportador. Também estaremos lançando um podcast, inclusive muito em breve, se o Tony aceitar o convite, ele vai estar lá falando com nós um pouquinho também, para ir passando de uma vivência muito prática o que o transportador precisa saber e se informar acerca da reforma. Ô Rafa, deixa eu perguntar uma coisa para você, aproveitar o Tony também. Você falou de uma baita oportunidade, né? Você deu o exemplo do Volvo, né? E a gente sabe também que tem alguns riscos aí, né? Que a turma vai precisar se organizar. Mas, no fundo, para o transporte, para o TRC, né? Para o setor, não só para o transportador, mas para o setor de um modo geral, você acha que a nova reforma vai ser boa ou ruim? Agora eu te peguei. Eu sou um cara muito otimista, né? Então, eu penso que a reforma ela vai ser boa na perspectiva de igualar o jogo para todo mundo, né? Então, não vai mais ter espaço para quem quer fazer as coisas erradas, quer seguir dando jeitinho, quer não precificar o frete da maneira correta. Então, a reforma ela vai trazer bons frutos para quem está organizado e que quer realmente fazer a coisa acontecer da maneira certa. Agora, quando a gente fala de impacto no custo, Manza, talvez isso é o que o pessoal está mais ansioso por saber, nós já fizemos dezenas de estudos já nos nossos clientes e o impacto maior de aumento de custo na reforma, como o Tony já colocou no começo, ele está muito concentrado em quem opera na terceirização e também entenda-se agregado, tá? A gente tem o costume de falar o agregado como se fosse um modelo de negócio. Na legislação não existe agregado, tá, gente? Agregado é terceiro, né? Então, assim, o agregado sendo considerado um terceiro, ele também vai impactar drasticamente na conta de todo mundo. As empresas que estão com a conta um pouquinho mais favorável ou talvez de um impacto menor são as contas frotistas, muito em relação a essa situação do imobilizado que eu vou passar a ter crédito direto, né? Então nós teremos uma concentração dos créditos na mão do frotista e os terceiros vão ter uma perca muito grande na tomada de crédito. Para vocês terem uma ideia, o pico do estudo de terceiro que nós fizemos em alguns clientes chegou a um aumento de carga tributária de 534%, tá? Na vírgula, 534%. Na média, quem atua com terceiros, quanto mais concentrada a operação tiver em pessoas físicas ou em pessoas jurídicas do Simples Nacional, pior é a conta, tá? Na média, nós vamos ter um aumento aí em torno de 300, 320%. Vai cair aqui, cara. Foi combinado isso, né? Deixa eu te perguntar, então. Eu sei que tu tem clientes grandes da terceirização. Como é que esse pessoal está se organizando para isso? Porque o cara, 1.000 embarques por dia, ele não vai comprar 30 mil caminhões no dia para a noite, né? E também a gente sabe a força que os caminhoneiros têm no Brasil para parar o Brasil. Se eles sofrerem tanto quanto me parece que vai sofrer, né? Me parece que vai ser muito ruim. O que tu vê nessa perspectiva, como o pessoal está se organizando? Sim. Eles estão digerindo ainda, né, Tony? Então, tá ainda naquele, vamos ver se isso aí realmente vai acontecer na perspectiva de, se não vem alguém ali e modifica algo, né? Mas a única ação que se tem, né, no caso da terceirização, é trabalhar a margem, né? Então, no agronegócio, que nós temos uma concentração muito grande de clientes, ali nós estamos falando ali em 4 pontos percentuais na margem, tá? Então, quem trabalha com 10% passar a trabalhar com 14%, né? 10% a gente sabe que é uma margem muito boa já no agro, né? Trabalhar aí com 14% para custear essa conta. Agora, como que nós vamos levar isso para a mesa do embarcador para negociar? Talvez você saiba melhor que eu, né? Quem sabe é ele. Olha ele aí. Ô Tony, deixa eu te perguntar uma coisa, só mudar um pouquinho o assunto e para o lado da gestão, a gente já volta, né? Porque nós vamos falar um pouquinho do pequeno transportador, né? A gente fala muito sobre o grande, o médio, o gigante, e a gente sabe que a maioria das transportadoras brasileiras, né, Marcelo, são pequenos transportadores com 5, 3, 10 caminhões. Falando de gestão, para o pequeno transportador, você é mais da linha de uma gestão sofisticada, como faz a maioria dos grandes, ou você acha que para o pequeno transportador o básico bem feito é o ideal? Olha,
Eu acho que o cara não pode trabalhar na confusão, né? Mas eu tive durante uns 7 anos da empresa, era eu, os motoristas ali, mais um, dois. Eu não conseguia crescer, eu não conseguia sair da empresa. A empresa pequena, ela vive no modo sobrevivência. É o que eu contei antes. O cara está lá, ele faz aquele dia acontecer, né? Então, se tu não estruturar uma gestão com tecnologia, com pessoas para lidar com essa tecnologia, porque era outra coisa que eu já fiz também. Tudo que é cagada que tem eu já fiz, tá, pessoal? Por isso que eu dou as mentorias hoje. Eu ligava pro Décio lá, encher o saco dele das coisas. Não tinha gente para tu mexer no sistema, eu queria as coisas no sistema, alguém tinha que fazer. Então tem que ter pessoas. Aqui eu tenho uma turma da Edine aqui, ó. São todas pessoas que trabalham lá em diversas áreas. Então, Bonito uniforme, inclusive. bonito, hein? Né? É, gostei. E todo mundo uniformizado. Galera bonitinho. alinhada, hein? Ficou chique, cara. Se tu não tiver pessoas para alimentar aquela tecnologia, para lidar com a tecnologia, para fazer a gestão, não vai dar certo. Mas não é uma coisa que as pessoas vão, eu trabalho enxutinho aqui, mas cresce. Se não cresce, tem que crescer. Tu vai precisar de gente, tem que estar ensinando, né? Toda empresa, a Edine é um exemplo da empresa que a gente tenta ser uma escola, né? Tenta estar ensinando, qualificando, pegando pessoas do mercado, às vezes que não tem conhecimento de transporte, ensina sobre transporte. Então, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, vai ser uma empresa que tem que ensinar, uma empresa escola. E o pequeno, ele precisa, pelo menos parte do tempo dele. Hoje eu estou 100% do meu dia, eu sou aquele cara que acordou às 7 para fazer o Pix. Uma parte do meu dia eu tenho que começar a liberar, trazer um estagiário que seja, uma pessoa para te ajudar a resolver aqueles BOzinhos do dia a dia, um motorista que tem mais discernimento, que pode me ajudar na manutenção, na gestão de frota. Então, trazer uma pessoa para te ajudar, para tu sair desse modo de sobrevivência e começar a ocupar parte do teu dia com o crescimento da empresa. Porque senão vai morrer, não tem jeito. O cenário todo global é de uma empresa grande comprando a outra e o mercado se tornando cada vez com mais flat, né, com mais apertado o custo, menor a lucratividade, mais volume. Isso é um movimento do mercado global. Vai atingir, não vai em 10, 20 anos ter empresa com uma margem de lucro tão alta, porque a concorrência aumenta muito rápido, o transporte já é assim, né? De novo a gente volta na questão da mentalidade do dono, das pessoas, dos processos, tecnologia, enfim, a gente já está caminhando para o final, já vou abrir para perguntas aí, já vão pensando, vou fazer uma última pergunta antes de abrir para o pessoal, para o Rafa, né, pegando esse gancho do pequeno, né? Dentro da reforma tributária e tudo que a gente falou, para esse pequeno, tem algo diferente que dá para ele fazer nesse momento? Né? O que você poderia sugerir para o pequeno transportador, Rafa, com relação à reforma? Você falou do terceiro, né? Que quem opera muito com terceiro tem que ficar muito atento, que a mudança é ainda maior para quem opera com muito terceiro. E para o pequenininho? Sair do simples. Falar isso. Simples assim. É inacreditável quando eu encontro um transportador, né? Inclusive encontrei alguns aqui na Transposul, pessoas com 20 caminhões, 25 caminhões, o cara falando que está no simples. É assim, eu falo, cara, mas como é que essa tua conta fecha? Quanto você tem de margem para estar no simples? Para não fazer sentido você estar, seja no lucro real ou qualquer outro regime de tributação. Então, muitas vezes a gente quer ir no caminho mais simplificado, né? O contador vai falando para nós assim, tá no lucro real, tem que estar organizado, a Receita Federal vai fiscalizar a tua empresa e tal, mas e daí? Faz as coisas certo, deixa a Receita fiscalizar, né? Então, hoje, a maior parte das compras que a gente realiza, 99% das compras tem nota, né? Salvo uma borracharia, alguma coisa que a gente venha... o chapa, né? Alguma coisa que a gente faça aí no caminho e tal, que não vai ter o documento fiscal. Então não tem porquê. O nosso embarcador, ele paga a gente via crédito em conta. Então o nosso faturamento precisa ser quente. O que muitos dos pequenos fazem, sabe, Manzi? Eu acho que é essa a principal virada de chave que a reforma tributária vai ter. Vamos pegar o cenário do cara que tem ali 10 caminhões. Esse cara, de repente, ele tem um único cliente,
O restante de todos os embarques que ele faz embarques por terceiros. Então ele carrega lá, né, em nome de grandes transportadoras e tal, ele recebe na carta frete, vai lá, troca no posto, abastece e tal. O que ele faz? Não emite o contraconhecimento. Então aonde que vai impactar a reforma tributária no pequeno? O grande vai obrigar o pequeno a emitir o contraconhecimento. Logo, o faturamento vai aparecer. Então, aquele cara que mandava lá 2, 3 conhecimentos ao longo do mês para o contador e tinha, sei lá, 50 operações no mês, esse cara vai passar a ter 50 operações. Se esse empresário ele não entender que ele já precisa se preparar para sair do Simples Nacional, ele vai levar um susto lá na frente, porque o mercado vai obrigar ele a se documentar e daí ele vai estar no regime errado, vai estar com a casa desorganizada, esse cara não vai sobreviver. Sabe como é que meu pai fazia? Agora dá para falar, passou mais de 5 anos, né? Ele me ensinou assim, ó. Primeiro tirava o conhecimento na mão, era 2011 já, no dedo. Aí dobrava a quarta via lá, mandava para o contador metade do faturamento. Faturava 100 mil, 200 mil no mês lá na empresa, mandava só metade. Aí o diesel pegava as notinhas, metade também jogava fora, porque era só metade do faturamento. E esse cara, e não tinha como tu ter um balanço da empresa, né? Então as pessoas a empresa, eu quero crescer, eu estou no Simples, eu quero crescer, eu quero fazer. Primeira coisa, tu tem que fazer é isso, sair do Simples, legalizar teu faturamento, legalizar as tuas despesas, parar, tu vai pagar menos imposto, vai pagar pouco imposto, né? E aí tu vai ter uma segurança, vai ter um balanço, vai ter um documento contábil que tu vai poder chegar na Volvo lá e a Volvo vai ver, não, o cara tem um balanço legal, tá tudo legalizado, vamos financiar para ele. Então, o crescimento vem dessa legalização da empresa, né? Eu vejo muito que o empresário, ele sabe, quem já usa ainda navegador na internet, sim, que tu abre várias abas, né? Na cabeça do transportador ele vai abrindo várias abinhas, né? Várias coisas. Aí tem uma que é a do rolo, né? Que é a da sonegação, da notinha a mais, do diesel que pegou a mais no posto. E aquilo ali fica rodando, cara. Tá rodando na tua cabeça, é uma responsabilidade que tu tem. E vai chegar um momento que pode ser que aquilo pese para ti, porque vai estar ali acontecendo. Então, a reforma vai ajudar nisso. Eu acho que quanto mais regulamentação tem no mercado, eu acho péssimo que se tenha tanta regulamentação, mas de outra forma, para quem está fazendo as coisas certas, fazendo as coisas direito e dentro da legalidade, tu vai ser beneficiado. Com certeza. E pegando um gancho em algo que você trouxe, Tony, é bem interessante esse movimento dentro das transportadoras, né? Daí o transportador tem um parceiro que não quer as notas lá, ou até mesmo o posto, às vezes é parceiro dele, fala assim, não, emite as notas para mim lá que eu preciso fazer despesa, manda lá para contabilidade. Emite umas a mais para mim. Exatamente, né? Eles não estão pedindo para vocês já fazer esse gerenciamento ali, de emitir as notas a mais? Tem isso aí? Eu nunca vi. A rodo no mercado. Que loucura. Essa teu pai não te ensinou lá atrás? Nunca vi disso. Mas daí deixa eu contar um segredo para vocês, tá? Que talvez o contador não conta, né? É legal a gente receber a nota lá, toma um pouquinho mais de crédito e tal, tudo mais, mas vocês sabiam que essa nota não some da contabilidade? Veja que coisa interessante. Vocês pegam a nota fiscal, usa dentro da apuração lá, então eu tomei um crédito sobre uma despesa que eu não tinha, mas isso fica registrado lá no teu contas a pagar da contabilidade e aquela conta nunca some. Daí depois o que você precisa fazer para aquela conta sumir? Você precisa ter mais faturamento para gerar caixa para pagar aquela despesa. Então assim, sabe, é uma coisa que não fecha, só que daí ninguém conta isso. Daí depois o transportador vai lá na Volvo, né? Ou vem aqui na Trucpag, manda o balanço, ele fala, pô, preciso de mais crédito no cartão de abastecimento. O que acontece? O balanço do cara tá tudo ferrado, só dá prejuízo. Esse cara não vai conseguir crescer, porque não existe mais, gente, ficar mandando declaração de faturamento, né, do contador ou balanço gerencial e tal. Isso daí tá extinto, né? Se alguém faz ainda no mercado, é muito raro. Posso fazer um jabá também? Já que você falou que é dessa turma que por N questões não tem crédito ou por estar passando por situação, dificuldade financeira, RJ, nós lançamos faz 60 dias um produto Trucpag
gestão de abastecimento pré-pago. Ele compra crédito e faz toda a gestão que a Truck faz com o cliente pós-pago, ele faz do pré-pago. Recolha de nota fiscal, negociação do diesel, né, todo o atendimento da equipe, né, o sistema, a plataforma, a consultoria, mas de forma pré-paga. Então a gente não deixa de atender ninguém. Hoje estamos atendendo todo mundo. Pessoal, a gente já estamos quase aqui estourando o tempo e eu estou vendo que tem uma audiência muito bacana, né, bastante gente aí no nosso stand, o que é maravilhoso para nós. E eu queria abrir para quem quer fazer alguma pergunta para eles, aproveitar o Tony, aproveitar o Rafa com todo esse conhecimento, tudo isso que eles já trouxeram. Queria abrir para perguntas aí, pelo menos umas 2, 3 perguntinhas. Quem tem alguma pergunta para fazer? Boa. Rafa, minha dúvida é a seguinte, os meus veículos estão em uma cooperativa. Nesse caso, qual é o impacto da reforma tributária? Eu que faço parte, sou associado, eu sou visto como um terceiro perante a legislação? O caso das cooperativas vai ser até bem interessante na reforma tributária. Vai haver um grande movimento dos autônomos se unirem mais em cooperativas, tá? Vai ser mais comum até. Toda operação que você fizer dentro da cooperativa, ela não vai estar tributada, mas quando a cooperativa estiver trabalhando para alguém, aquela operação da cooperativa, a cooperativa fez um frete para o embarcador, ali vai ter a tributação. E todas as notas fiscais dos insumos que você estiver fazendo no teu dia a dia vão ser os créditos da cooperativa. Então é como se você estivesse se unindo com vários outros pequenos transportadores dentro de uma cooperativa e a tributação vai acontecer dentro dela, né? Então é uma modalidade muito interessante, a reforma tributária vai ficar bem legal para o teu segmento. Ou seja, eu vou ter vantagem, vai melhorar. Você vai ser menos impactado. Menos impactado. Isso, acho que essa é a resposta certa. Ok, obrigado. E tendências de aumento da cooperativa, tá? Vai acontecer muito isso. Porque esses pequenos autônomos, ou eles vão abrir uma pessoa jurídica e ter que lidar com tudo aquilo, ou eles vão se unirem em cooperativas. Boa tarde, pessoal. Eu queria entender um pouquinho da visão de vocês, com a implementação aí da reforma, como é que fica o pagamento desse tributo, né, desse imposto? Se é a melhor estratégia o transportador pagar, se deixa como embarcador reter esse tributo ou negocia numa tarifação, no frete? Como é que vocês veem isso? Porque a gente sabe que agora vai ser no destino, né, o pagamento. E aí você vai receber o seu frete daqui 60, 90 dias e o pagamento, teoricamente, tem que ser, né, no ato. Como é que vocês veem essa estratégia aí? O que vocês têm de visão sobre isso? Legal. Vou responder, né, Tony? Vai. Quer responder? Tem a resposta. No caso da reforma, essa opção ela não vai ser do contribuinte, né? Então, isso já vai estar estabelecido. Tem um carinha que é legal vocês pesquisarem um pouco, chamado Split Payment, tá? Então, Split Payment, basicamente, é o sistema que vai fazer já o recolhimento da carga tributária para todos dentro da cadeia. Então, vamos pegar essa operação que você desenhou. O embarcador, quando você emitiu os teus CTEs, para ele, no momento em que ele fizer o pagamento daqueles teus CTEs, certo? O sistema financeiro já vai fazer a retenção do que é tributo e já vai destinar aos cofres públicos e você vai receber líquido. Isso vai acontecer dentro da cadeia. Então vai acontecer quando o embarcador te pagar e se você operar com terceiro, quando você fazer o pagamento com terceiro também já vai ser. É similar ao que nós temos hoje nas retenções. Sabe quando a gente recebe uma nota de prestação de serviço, tem uma retenção? Só que hoje, quando eu recebo a nota com retenção, eu preciso fazer o pagamento da retenção lá no final do mês. Agora, no Split Payment, já o próprio sistema financeiro já vai fazer o repasse daquilo que é ao comitê gestor, que daí no caso vai ser o substituto do ICMS e do IS, vai direto para o comitê gestor, e aquilo que for de tributo federal vai direto para o Ministério da Fazenda. Inclusive, mas eu já falei um pouco com o Cássio sobre isso, vai mudar bastante a questão dos meios de pagamento, tá? Porque você imagina que quando a gente fazer os pagamentos aos terceiros, você já vai precisar liquidar também o imposto da operação. Vai impactar a nossa operação lá também. Quer complementar? Perfeito. Perfeito? Mais uma pergunta, gente. Quem pode levar o microfone ali para o colega? Vamos lá. Tô gostando. Hoje está com bastante pergunta. Ontem nós ficamos no vácuo aqui, mas hoje está... Boa tarde. Essa minha pergunta vai exclusivamente para o Tony ali, eu acho, né?
Eu. Tá. Tony, tu como tá de um pequeno te ouvindo, a grande... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, um pequeno a grande, né, empresário, né? Qual a tua perspectiva assim para uma renovação de frota, para uma compra de um caminhão? A gente espera vir esse novo tributo em 2027 para querer implantar um novo caminhão na empresa ou faz isso antes de acontecer esse novo implemento de tributo daí? Cara, eu acho que tu tem a oportunidade de crescer, tu cresce. Diferente daí do tempo daí. Vou esperar, daí dia 29 eles dizem, agora não é mais isso, é outra coisa, então tem oportunidade hoje, vai crescer hoje. Depois o jogo muda, né? Depois o jogo muda. Eu assisto muito você no Instagram também, e a questão assim, né? Na tua opinião, né? Seria melhor o motorista experiente ou criar em casa? Fazer a escola, que nem o desenvolvimento que vocês estão fazendo hoje. Na tua opinião como empresário? Cara, que tamanho da empresa tem? São 40 caminhões. 40 caminhões, Isso. tá? Tu vai conseguir formar, vou supor que tu tem um turnover aí de 10%. Tu vai conseguir formar 4 motoristas por mês? Tu vai ter que ter uma escolinha, Sim. vai ter que ter uma formadora, né? Então, tu vai ter que trazer o cara experiente, né? Tu só formar não é uma regra, né? Eu vou trazer, porque o que a gente faz, né? Nós vamos formando um a um, né? Então, empresa mais ou menos no mesmo porte que a tua. Então, vai formando um a um e traz gente experiente do mercado. É importante ter um programa de recrutamento e seleção bom com o motorista, né? Pesquisar bastante os antecedentes dele, pesquisar o cara, ver todas as coisas que ele pode ter aprontado na vida daqui a pouco, né? Entender se esse cara é o perfil da tua empresa. Então, esse motorista, trazer ele para o negócio hoje é difícil, cada vez mais, né? Uma profissão complicada, mas eu vejo muito do que a empresa decide fazer dentro do negócio, porque tem empresas com 500 caminhões, com 1.000 caminhões que tem uma rotatividade baixa e não pagam o melhor salário do mercado. Então hoje as pessoas não trabalham só por dinheiro, né? Elas trabalham por reconhecimento, por acreditar num projeto, por olhar para ti como dono e ver, cara, esse cara eu quero estar junto com ele. Então tu tem que... É sempre parte do líder, cara. É até chato ficar falando, né? Porque daí recai uma responsabilidade grande, mas o Rafa, que é empresário também, sabe da responsabilidade que é tu ser o empresário, tu ser o líder da empresa, porque as pessoas... Como uma pessoa aprende mais? Geralmente a pessoa, não, aprende fazendo, não é imitando. Todo mundo tem imita dentro da empresa. Se tu fizer, tu vai ser imitado. O relógio que tu usa, o jeito que tu veste, imitação, a criança aprende imitando. Então, por isso que liderança é o exemplo. Então, tu tem que decidir também dentro do teu coração, dentro do teu negócio, se tu gosta da tua empresa, porque quando tu decide isso, até os teus funcionários começam a gostar mais. Mais uma, gente? Mais duas, então, galera. Com relação ali ao regime tributário ali, até que faixa de faturamento tu acha que ainda é viável seguir no Simples ou mudar o regime tributário? Depende um pouco com os produtos que você transporta, tá? Então, porque existem alguns produtos, né? Por exemplo, a cadeia do agro, ela é completamente incentivada. Se você transportar agronegócio com um caminhão, saia do Simples. Agora, se você transportar outros tipos de produto, você precisa olhar qual que é a tua rentabilidade. Mas, para mim, o range, a partir de 5 caminhões, se preocupe bastante com isso. Tá? Para, de repente, sair do Simples. Ok, obrigado. Boa. Acho que tem mais uma lá atrás. Tinha um rapaz, aquele de óculos lá, tava Isso. com a mão levantada. Tá com cara de quem vai fazer pergunta boa, hein, Toninho? Ele vai trazer uma pergunta assim, difícil. Boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade. Tem uma pergunta, assim, talvez para mim é bem significativa, que eu tenho 4 caminhões e trabalho para a transportadora, certo? E o frete eles me pagam, mas eu não preciso emitir nota. Eu estou com dificuldade nisso, para emitir essa nota, que entra esse dinheiro na empresa e eles não querem nota. Como fazer para mim também comprar um outro veículo, renovar a frota, sem emitir a nota, sem emitir um manifesto para eles, certo? Essa é uma pergunta que eu já perguntei e fico no vácuo sem ninguém saber. Tira a nota, tu
vai pagar imposto, não tira a nota, tu não tem como provar o teu faturamento. Só o faturamento do banco que entra a conta, entra dinheiro no banco. O banco tem o valor que tem lá, mas não depende só disso pro faturamento, certo? E aí, Rafa? Vai lá? Um passou pro outro, fica tranquilo, vamos dar um jeito aqui. O dedo da gambiarra começa a tremer aqui. Cara, é que o que acontece, né? Muitas empresas o cara vai pelo contrato, né? Geralmente, meu faturamento leva no banco, eu recebo esses contratos, eu tenho esse faturamento aqui na movimentação bancária, mando o extrato, mas é como o Rafa falou, isso aí vai cada vez diminuir mais, né? Um dos caminhos é tu começar a fazer o CTA espelho, começar a declarar, vai aumentar teu custo, vai ter que negociar com o pessoal que carrega, né, que faz teus embarques enfim, porque ele está acreditando, se tu fizer, ele vai acreditar. Que tem esse problema, eu acho que até é um problema, né, Rafa, para quem é subcontratado e quer fazer o documento, porque a transportadora pode usar o contrato para se acreditar. Então, em tese, o cara lá não vai precisar fazer o CTA espelho. Sim, se ele sim. fizer o CTA espelho, a transportadora não vai querer pagar para ele 10% a mais de PIS e COFINS, etc. Mas para a transportadora que está te subcontratando lá, ela já está fazendo todo o serviço dela através do contrato de frete. Então, você emitir ou não vai mudar a vida dela, tá? Você carrega o quê? Combustível. Tá, entendi. É um segmento altamente regulamentado, né? Então, até... Tô surpreso. Eu também estou surpreso, né? Porque, em tese, para quem você trabalha, já deveria estar um pouco mais organizado e te exigindo fazer isso. Mas ele vai te exigir, tá? Então, a data é 1 de janeiro de 2027, é o teu prazo máximo para regular esse faturamento aí, porque senão essa empresa vai estar muito errada e daí a conta vai ficar muito grande para ela. Por isso que você precisa se inteirar agora para entender assim, o que fazer, né? Qual é o melhor regime, mas para frotista, gente, não tem. Lucro real é o que você vai ter que fazer. Talvez ali, olhar como é que está a folha de pagamento dos teus motoristas, né? Porque quando a gente fala do Simples Nacional, isso é até interessante vocês saberem. Muitas vezes a empresa fica no Simples Nacional por conta do custo da folha de pagamento, né? Daí uns estão com o motorista registrado pelo salário base da categoria, outros já estão um pouco mais regularizados, pagam um salário maior, então o Simples Nacional ele vai impactar diretamente no INSS patronal. Então tem que olhar para tudo. Não adianta só olhar qual é o tributo, mas qual que é o impacto lá na folha de pagamento. Então tem que fazer um olhar tributário mais refinado para você saber. É melhor ficar ainda no Simples por um tempo ou de repente já sair dele. Mas de uma maneira bem prática, não tem como você crescer desse jeito. Você vai precisar se organizar. Boa. Gente, eu tenho que quebrar o protocolo aqui, porque eu tô vendo um cara aqui, que ele tá super atento, ele não piscou a palestra inteira. Eu queria saber o teu nome, cara. Henrique Henrique Barreto, Barreto. Quantos anos você tem? 11. O Henrique, gente, não piscou na apresentação inteira. 11 anos. Eu tenho um filho de 10 e nunca vi tanta concentração. Parabéns, papai. Você tem transportadora? Não. Não? Quer ter? Depende do pai, né? Quer fazer uma pergunta para esses dois feras aí? Não. Boa, boa. Não é bem uma pergunta. Prazer, Marcos Engler. Com essa mudança na tributação, principalmente eu acho que mais voltado ao Tony, a gente, dentro do mercado de transportadoras, existe aquela disparidade na cotação do frete, na negociação. Acha que vai ter uma maior equalização e parar, por assim dizer, ter muita variação de uma transportadora para outra na hora de negociar o frete com o embarcador? Eu acho que isso depende de cada um. Porque não é uma questão de mercado, não é uma questão de se juntar todo mundo num sindicato e decidir preço. O problema do transporte é que as transportadoras não fazem a lição de casa, né? Nós somos um setor extremamente... confusão, né? Eu não queria usar a palavra amador, mas a gente acaba
por ter toda essa disparidade, a empresa do Simples, eu fazia umas loucuras uns 10 anos atrás, que eu estava no Simples também, fazia frete mais barato que a turma do lucro real, então todo dia morre um aventureiro e nasce 4, né? Eu acho que uma coisa que vai ajudar o nosso mercado é que a reforma vai dificultar a vida do agenciador, né? E o agenciador é aquele cara que pega o frete de 1.000 e tenta vender por 700, e se vendeu, se não vendeu, beleza. E é um problema também para o mercado, né? Mas eu acho que depende muito da empresa, acho não, tenho certeza, depende da empresa se organizar, ter uma tabela de frete própria. As empresas que a gente atende na Trajeto hoje, 90% chega. Tem DRE da empresa? Não, não tem. Tem tabela de frete próprio? Não, não tem. Nós não tínhamos também até pouco tempo atrás, isso mudou para nós. Faz a tabela própria, faz em cima dos teus custos, passa para o teu embarcador, olha, o custo é esse, né? É mais caro, vai perder negócio, mas precisa ter uma profissionalização do mercado. Com a reforma, vai obrigar a profissionalizar. Então, acho que melhora em geral. Que nem o negócio da tabela da NTT agora. É ruim que a gente vai tomar multa? Mas se multar o embarcador, não vai ser bom para o mercado. Ah, mas eu sou liberal, eu sou liberal, eu gosto de livre mercado. Mas a gente vive num país ultra regulamentado para tudo. Não adianta eu levantar a bandeira de liberalismo aqui, eu brinco liberalismo nos olhos dos outros, é refresco, né? Então, se tem que ser liberal no transporte, vai ter que ser em tudo, vai ter que ser para todos os tipos da empresa. Então eu vejo que precisa ter essa educação, esse profissionalismo das transportadoras, vai exigir mais profissionalismo, porque a grande dificuldade hoje que a empresa ir para o lucro real, por exemplo, sair do Simples, é que, eu vou ter que falar para o meu motorista pegar a nota de tudo, eu vou ter que... Aí o motorista não quer, aí ninguém quer. Então tu tem que gostar do jogo, gostar da empresa e gostar de fazer o negócio. Existe um limite entre as pessoas querer e não querer, né? O fulano não quer, beleza, então eu vou achar alguém que queira aqui dentro da minha empresa, porque senão tu vai ficar refém sempre das atitudes das pessoas, e a empresa ela tem que ser maior do que as pessoas que estão lá dentro. Então esse profissionalismo precisa aumentar, vai obrigar o cara do Simples a se profissionalizar, a melhorar, e eu acredito que vai melhorar de forma geral o frete. Agora, vai saber se daqui 6 meses a gente não vai estar discutindo aqui que o fumo entrou. Aí é difícil. Porque alguém descobriu um jeitinho, né? Porque brasileiro... Jeitinho brasileiro. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pela presença de todos vocês aqui no nossa 3ª edição do Truck Talks, aqui no stand da Truckpag. Não preciso falar muito sobre os dois, né? Acho que responderam todas as perguntas e enriqueceram aqui o nosso Truck Talks com insights poderosíssimos sobre a reforma, sobre gestão, sobre a importância, né, da gestão e desse olho clínico agora nesse momento relevante do país, com tudo que vem adiante. Tivemos várias perguntas, 5, 6 perguntas, eu combinei que ia ter um brinde especial, tá? Então quem fez pergunta, fala com o Mike, com a Mari, né, com o pessoal aqui do nosso marketing, vai estar dando um brindezinho legal para vocês. E fiquem no nosso stand para falar sobre o movimento do Tônio no Novo Transporte, o movimento do Rafa sobre o novo TRC, né? Então, tamo junto, gente. Continue aí, vamos bater um papo, fala com o pessoal da Truck, a turminha de verde aí que dá para ver de longe. Obrigado mais uma vez e vocês são muito importantes para nós, viu? Obrigadão.